Tô nervosa. Preciso de uma espumante. Ainda bem que meu cérebro não entende o que é real e imaginário, então eu posso beber às 9 da manhã. Era tudo que eu precisava. Olá! Sejam bem-vindos ao Pod do Seja Líder. Aqui nós sempre teremos boas conversas sobre liderança, autoconhecimento e empreendedorismo. O método Seja Líder são conteúdos imersivos e presenciais sobre autoconhecimento, liderança e empreendedorismo. Eu falo que a minha trajetória, ela sempre foi relacionada a desenvolvimento de pessoas. Eu trabalhei por muitos anos dentro de empresas, treinando líderes, treinando pessoas. Como eu trabalhei muitos anos com consultoria, sempre que eu atendia algum cliente, eu sempre tinha toda a estratégia na minha mão. A maior parte dos meus clientes eram empresas familiares. Então, quando eu chegava naquelas empresas, eles estavam querendo crescer, mas eles não sabiam como. Então, eu falo que a minha trajetória até chegar no Seja Líder foi muito nesse sentido, em olhar para as pessoas dentro das empresas, potencializar elas, desenvolver elas para que o negócio crescesse. Então, eu acabava me identificando muito com o desenvolvimento de liderança. Até por isso o nome. Porque quando eu comecei o método Seja Líder, eu atuava especificamente somente com imersões de liderança. Foi ali que eu comecei. Meu público eram pessoas que queriam se tornar líderes ou que já eram líderes e queriam se desenvolver. Eu posso dar mais alguns detalhes. Na verdade, assim, todo mundo me pergunta como surgiu o nome. Porque o nome, ele é um nome bem forte, eu diria, Seja Líder. Eu falo que o nome, ele já comunica o que eu faço, já comunica o que eu treino, que é Seja Líder. E independente se você não é líder de cargo, se você não tem o cargo de liderança, eu falo que você precisa ser líder da sua vida. Então, esse nome sempre foi muito forte. E como que ele surgiu? Quando eu trabalhava nas empresas ainda com consultoria, teve uma fase que eu comecei a estudar muito em São Paulo. Então, eu ia fazer muitas imersões lá, cursos, especializações, e a maioria deles na área de liderança. E essa já é uma primeira dica que eu dou para você, porque eu tenho certeza que você entender sobre a minha trajetória vai te ensinar muito sobre empreendedorismo, vai te ensinar muito sobre ousadia, sobre você criar as suas oportunidades, sobre você desenvolver o seu emocional e sobre você se colocar em ambientes diferentes. Então, quando eu comecei a fazer essas imersões em São Paulo, eu comecei a me conectar com pessoas que viviam num universo de liderança que eu gostaria de trazer para Chapecó. Então, eu sempre falo, né? Chapecó é uma cidade incrível, ela tem muitas oportunidades, mas eu sempre senti a falta de ter treinamentos que não lembrassem sala de aula. Até porque eu sou muito criativa, eu me considero inovadora, as minhas aulas são extremamente práticas, então a maioria das pessoas, os alunos, eles dizem, né, a gente não vê o tempo passar quando está em imersão com você, porque eu movimento eles literalmente dentro da sala de treinamentos. E aí, numa dessas imersões que eu fui, eu lembro até hoje, que era a imersão da Treinamundi sobre jogos corporativos, que isso, inclusive, é um dos meus diferenciais. Todas as imersões que você participa comigo, você tem ferramentas exclusivas que sou eu que crio. Então, uma delas é o jogo do feedback, que foi uma ferramenta que eu criei, baseada nas minhas melhores perguntas de mentoria. Então, por anos, eu sentava com o líder na empresa e eu fazia algumas perguntas e eu comecei a anotar quais eram as perguntas mais poderosas que eu conseguia extrair o melhor daquele líder. E aí eu fui selecionando essas perguntas e depois eu transformei num jogo, que hoje é o jogo do feedback. E aí eu estava nessa imersão, que era de gamification, e eu conheci uma menina lá naquela imersão. E eu falo que quando você se propõe a estar num ambiente de desenvolvimento, não é só o professor que te ensina. Você tem muitas oportunidades ao seu redor com as pessoas que estão fazendo parte daquela turma e daquele momento. E isso é mais uma das coisas que eu conquistei com o Seja Líder. Hoje eu digo que as nossas turmas, elas têm alto nível. E isso depois eu vou explicar como que eu cheguei até aqui. Como que eu posso escolher o meu aluno?
Se é uma venda aberta, se tem um link ali. Como que eu comecei a selecionar os meus alunos? E aí, quando a gente está numa turma de alto nível, eu me conectei com essa menina e ela trabalhava numa empresa de trainees em São Paulo. E a gente teve um papo de 15 minutos, eu e ela, num dos intervalos de uma das dinâmicas. E ela me contou um pouco o que ela fazia nessa empresa de trainees. Na hora, como eu pego as ideias muito rápido, assim, eu crio ideias a partir dos insights que eu tenho. Ela me explicou o que a empresa dela fazia, na época era com trainees. Ela me explicou um pouco o processo e eu falei assim, é isso que eu vou levar para Chapecó. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer com líderes. E intuitivamente, eu digo assim, que Deus me mandou esse nome, porque foi intuitivamente me veio o nome Seja Líder na cabeça. E eu falei assim, e eu já tenho o nome do que eu vou fazer. Seja Líder. Porque conforme eu fui construindo na minha mente, enquanto ela me explicava o que ela fazia, eu já estava desenhando o método e eu nem sabia. Eu falei assim, eu vou voltar para Chapecó, eu vou ver se já tem registro nesse nome Seja Líder, porque ele é um nome tão bom, com certeza alguém deve ter, e eu vou começar a trazer os meus clientes para imersões curtas, de curta duração, que era de um final de semana, para participar comigo e se conectar com outros líderes de outras empresas. Porque eu sentia que era isso que faltava nos empresários quando eu atendia eles, era isso que faltava nos gerentes, era isso que faltava nas lideranças, é eles conversarem com outros líderes, é eles se aproximarem de outras realidades, que a gente vai perceber que é sempre as mesmas dores, mas são realidades diferentes. E aí eu sinto também que isso é uma qualidade minha. Eu não peço opinião, eu não vou validar a minha ideia com alguém. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou e faço. Então, uma das coisas que eu acredito que vai te ajudar também a você tirar as suas ideias do papel é você colocar uma data e tornar essa data pública, você lançar o seu produto. No meu caso, eu lancei a minha primeira imersão presencial, que isso nem existia ainda. Eu acredito que eu fui uma das pioneiras. Eu já tinha um nome porque eu tinha os meus clientes, mas era algo muito novo e eu fiz a primeira venda. Depois que você faz a primeira venda, não volte mais atrás. Você vai ter que dar um jeito de lotar aquela turma. E eu falo que a minha primeira experiência de Seja Líder com um conteúdo imersivo foi assim. Eu voltei dessa minha imersão de São Paulo para Chapecó, eu lancei e o que eu fiz? Eu fui de cliente em cliente batendo na porta. E isso é uma das coisas que a gente não vê mais acontecer, porque o Instagram hoje, a rede social, ela nos ajuda tanto a demonstrar o nosso produto que a gente esquece do principal, que é o que levou muita venda a dar certo, que é o cara a cara, que é você ir visitar o cliente, que é você ir apresentar o seu produto. E foi isso que eu fiz. E não faz muito tempo, porque o método Seja Líder, ele ainda tem 3 anos e meio. Então, ele é recente. Então, há 3 anos e meio foi que eu comecei a fazer a visita nesses clientes. E aí, quem já era meu cliente topou na hora. Não, eu tô contigo, a gente vai com você, tamo junto. E alguns eu tive que conquistar. E a minha primeira turma, para minha surpresa, eu coloquei 25 líderes numa sala e foi muito legal, porque eu já fiz uma experiência totalmente diferente. Era num ambiente que tinha uma cozinha integrada, então o líder lavava a própria louça, ele organizava o café da manhã, eles mudavam de lugar a todo momento, porque eram mesas redondas em que... E todas essas ideias eu trouxe das minhas experiências, das minhas formações em São Paulo. Essa de mudar de mesa, que é o clássico do Seja Líder, eu fiz uma formação na ESPM e tinha cadeiras de rodinha. Então, a todo momento, o professor dizia, mudem de lugar. Eram só as cadeiras girando pela sala. E eu falei assim, nossa, que interessante isso, porque isso não deixa a aula cansativa. Então, cada movimento que eu fazia para me desenvolver, eu tinha uma ideia para o meu negócio. E eu nem sabia que eu ia ter o Seja Líder. E essa caneca aqui, ela é clássica do Seja Líder, das imersões de liderança. E desde a minha primeira eu já fiz. Eu coloco o nome do líder, eu faço algo bem personalizado e sempre tem uma frase do outro lado. E isso ele leva, né, como presente da imersão. E aí o que acontece? É uma estratégia minha de marketing, porque isso aqui vira uma memória tão afetiva para aqueles líderes que eles lembram daquele final de semana que eles passam a vida postando na máquina de café da empresa,
no café da manhã em casa, e aí sempre tem aqui o Seja Líder e a frase clássica e o logo, enfim. Então eu acredito que eu também sou bem marqueteira, além de ousada. Então o método Seja Líder, ele começou assim, antes mesmo de eu ter a minha sala presencial, que foi mais, eu digo que na minha trajetória, eu tive vários all-in, que é você arriscar tudo sem pensar que aquilo vai dar errado. Eu sou muito assim, e eu acredito que isso é uma das características que me faz avançar com mais velocidade. Então, além da venda porta a porta, depois eu comecei a construir um conteúdo na rede social que eu considero um conteúdo de alto nível. E ter muita constância. O meu Instagram, ele também é tão recente quanto o meu método. Ele tem uma média aí de 3 anos e meio. E eu falo que eu ia conquistando cada seguidor um a um. Até você chegar aos primeiros 5 mil, demora. Mas daqueles 5 mil, você tem um engajamento muito bom, porque praticamente todo mundo te acompanha. Aí depois eu fui para um segundo passo, que foi chegar nos 10 mil seguidores, que eu acredito que é um marco também para quem trabalha com conteúdo no Instagram, né? E tu sabe que até hoje tem alunos meus que vêm para minhas imersões e eles falam, eu tava com você, eu pedi para minha família te seguir, para você bater os 10 mil, porque eu fiz uma campanha na época para eles me ajudarem a chegar nos 10 mil seguidores. E assim eu fui crescendo. Hoje eu tô com uma média aí de 60 mil seguidores e eu falo que grande parte desses seguidores eu consegui de maneira orgânica. O tráfego no meu negócio, ele vem acontecendo há pouco tempo. E eu falo que as pessoas, elas esperam pelo meu conteúdo. Porque eu posto todos os dias. Um dos pontos fortes também do meu conteúdo são as caixinhas, inclusive vai virar um episódio aqui, porque as pessoas printam, elas salvam, porque realmente eu me dedico ao responder as caixinhas, eu não quero que sejam respostas rasas, ali eu digo que tem sempre a tua terapia, a tua mentoria, tem o teu manual, tem como você se comportar, tem como você agir com a sua equipe, como você agir no seu relacionamento, eu me dedico e eu estudo para responder as caixinhas. Então, por isso que ela tá virando quase que uma mina de ouro no Seja Líder, porque você acompanha o meu conteúdo na rede social e todo dia você tem algo diferente. E aí é mais uma das... que eu falo assim, todo mundo vai dar pitaco no seu negócio. E principalmente todo mundo vai dar pitaco no seu conteúdo no Instagram. E o que a maioria das pessoas me fala é, por que você não coloca uma foto sua e o seu nome na bio? Aí eu respondo, você não sabe qual é o meu objetivo com o Seja Líder. É tornar uma marca tão forte que eu possa vendê-la. Eu não quero ficar presa ao Seja Líder. E hoje, se você entrar no Instagram do Seja Líder, você facilmente vai entender que a Gabriela é que está por trás desse conteúdo. Então, ele está, de alguma maneira, humanizado, que é o que as pessoas falam, né? Ah, você tem que humanizar seu Instagram. Então, muitos dos palpites que as pessoas dão, eu não sigo. Eu não sigo a manada, você não vai ver uma foto minha na bio, você não tá nem ali descrito que é por Gabriela esse conteúdo, porque eu quero que você navegue no meu conteúdo. E a minha ideia é crescer o Seja Líder. Daqui a pouco, eu não sei, é franquear, daqui a pouco é criar novas alternativas, daqui a pouco é ter mais mentores. Então, eu não quero que ele seja a Gabriela. E hoje eu sinto que as pessoas, elas falam, seja líder. Eu fiz Seja Líder. Eu passei pelo Seja Líder. Meu sonho é Seja Líder. E eles sabem que por trás tem a Gabriela, que eu tô sempre ali, sou sempre eu que respondo, sou sempre eu que interajo. Instagram eu não deleguei ainda. Então, sou eu que cuido ali, porque eu acredito que tem muito de mim no conteúdo que eu entrego. Muitos desafios, eu diria. E a maior parte deles... eu falo que você acaba resolvendo sozinho os desafios. Eu falo que o maior desafio mesmo do Seja Líder, o primeiro deles foi eu profissionalizar o meu método, mas principalmente a área comercial. Porque no início eu vendia cada treinamento, eu mandava o boleto para o meu cliente, eu cobrava, eu era o financeiro, eu era tudo, sabe? No início você faz tudo. Então, eu avisava o dia da imersão, eu avisava o que ele precisaria trazer ou não, era eu que me comunicava com ele no antes, na venda, no pós, no durante
enfim. E aí chega um momento do seu negócio que você tem que começar a crescer e aí algumas partes dele você precisa delegar para pessoas. E eu falo que é aí que começaram os meus desafios, que é você formar um time que faça tão bem quanto você fazia, que é começar a aprender a confiar e colocar em prática o que eu ensinava. Eu falo hoje nas minhas imersões de liderança, o meu maior medo era eu formar um time e eu senti que eu não conseguia ser a líder que eu ensino vocês a ser. E hoje eu tenho, sim, um time comercial, hoje eu já tenho uma estrutura de experiência do aluno também, eu tenho alguém que recebe, acolhe os alunos, que faz todo o processo de chegada, de receber. Muitos dos alunos, eles não são de Chapecó, e isso foi um grande feedback para mim, porque são pessoas do Brasil todo que não sabem onde fica Chapecó, que pegam um avião, compram a imersão e vêm, confiando. E eu falo que isso sempre o meu melhor feedback. Quando eu vejo pessoas agora, vai vir uma aluna do Amapá. Eu falo, nossa, é lá na pontinha final do Brasil e tu tá vindo para cá. Ela falou assim, fazia muito tempo que eu queria ir participar e agora chegou o meu momento. Então, toda vez que o meu time fala assim, Gabi, tem alguém vindo do Rio de Janeiro, Gabi, tem alguém vindo de Brasília, Gabi, tem alguém vindo do Amapá. Eu falo assim, nossa, olha onde eu tô chegando e olha onde Chapecó tá chegando. Porque, querendo ou não, é um método que também está trazendo pessoas para a cidade, né? Então, isso, com certeza, é um dos meus feedbacks. Então, esse foi um dos desafios, que é formar time, confiar e delegar. Principalmente a parte comercial. E eu falo que hoje o método está com 3 anos e meio, agora que a gente está sentindo que nós estamos com um processo comercial desenvolvido. E nesse período, além de contratar pessoas, é promover pessoas dentro do negócio. Hoje eu já tenho uma head, então eu tenho uma líder abaixo de mim, que você vai vendo que você vai dando possibilidades para as pessoas crescerem, mesmo ainda sendo uma empresa pequena. Hoje meu time está com 5 pessoas, então ainda é uma empresa pequena, né? Mas não pequena de propósito, ela é grande de propósito. Outro desafio que eu senti é o quanto você precisa construir uma autoridade para que as pessoas confiem no que você entrega antes de comprarem. Tem muitas pessoas que chegam até mim e elas precisam de um tempo para me conhecer, para tomar a decisão de vir para uma imersão presencial minha, né? Então, eu me sinto muito responsável por isso. Por sempre que, até hoje, a gente nunca cancelou uma turma. Até hoje, eu nunca deixei de cumprir com um compromisso meu. Até hoje, tudo que eu falo para as pessoas que elas vão encontrar nas minhas imersões, elas saem dali dizendo que elas encontraram muito mais. Então, é sempre uma autocobrança muito grande. Eu falo que dificilmente eu consigo relaxar. E como eu estou sempre criando produtos novos, é sempre mais pressão que vem, principalmente para mim. E aí eu preciso de muito... Eu falo assim, eu também preciso olhar para o meu autoconhecimento, para a minha inteligência emocional, porque além de eu ser a CEO do Seja Líder, a founder, a que cuida das estratégias comerciais, a que está à frente do negócio, eu sou a parte criativa. Eu sou a mentora, eu sou a treinadora, eu preciso estar sempre com conteúdos novos, eu preciso estar sempre olhando o que o mercado está pedindo, o que as pessoas estão sentindo. E se eu não estou bem, se eu não estou tranquila, eu não consigo produzir. Então, esse também foi um dos grandes desafios que eu tive, que é realmente olhar para a minha inteligência emocional e para eu tentar entender, isso eu dou conta? Isso eu posso confiar em outras pessoas para fazer? Isso daqui eu não dou conta? E não querer abraçar o mundo, que muitas vezes também eu quero abraçar o mundo, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, também foi um desafio. E o terceiro grande desafio do meu negócio é como que a gente pensa em expandir algo e melhorar algo e não se conforta. Por exemplo, eu poderia hoje ter os meus treinamentos só no presencial. E a pandemia, eu falo que ela me trouxe o maior desconforto.
porque eu tive que ir para o online. Porque não era algo que nossa, eu vou, é algo fácil para mim. Apesar de você me ver eu me comunicando bem, eu falo bem, eu domino o conteúdo, o online não é algo fácil para mim. Então, na segunda fase ali da pandemia, em que tudo parou, eu falo assim, nesse momento aqui eu não tenho escolha, porque o meu negócio vai ficar parado por 3 meses e eu preciso pensar em outra alternativa. E eu falo que o caos, ele sempre vai te trazer oportunidades disfarçadas, desde que você esteja disposto a enxergar essas oportunidades. E se não tivesse o meu negócio travado na pandemia, provavelmente eu não teria lançado o meu primeiro curso online. Com 15 mil seguidores na época, eu fiz um lançamento praticamente no orgânico também, e eu consegui, praticamente com os meus seguidores da época, atingir o número de 6 dígitos em uma semana. Então, eu ainda nem era a famosa da rede social, mas era do tanto que o que eu entregava era com tanta qualidade que quem estava ali, aqueles 15 mil que estavam ali, eles queriam o meu conteúdo de alguma maneira. E na época, o ticket do meu treinamento era 1.499. Então, eu falo que foi assim, eu me desconfortei, não foi nada fácil. Eu gravei o meu curso em 7 dias consecutivos. Eram aulas todo dia, era uma câmera na minha frente todo dia. Eu não tinha facilidade com câmera, eu não tinha facilidade com roteirização, porque eu sempre tô no palco. Eu bloqueava, eu travava. Eu falo assim, foi o maior desconforto da minha carreira. Eu lembro, eu tinha vontade de desistir, eu tinha vontade de voltar atrás, mas aí eu começava a lembrar. Para, Gabriela, tu vai dar conta, vai dar tudo certo. E hoje eu já entendo que uma câmera, ela de alguma maneira, ela me assusta ainda. E aí, assim foi, eu gravei, e sabe o que vinha na minha mente antes de eu lançar o meu curso online, o meu primeiro? Que era o Seja Líder Tá On. Eu levei a minha imersão para online. Eu pensava assim, quem será que vai comprar a minha imersão? Porque eu tenho uma linguagem tão fácil, eu não falo termologias em inglês, eu conto histórias de colaboradores nas empresas, de líderes. Será que as pessoas vão gostar? Será que elas não vão achar esse conteúdo muito simples? O que eu ficava pensando me sabotava. E aí me travava e me paralisava, porque eu ficava... E foi igual hoje eu começar aqui esse podcast, né? Ao invés de eu ir e falar o que eu tenho para falar, eu ficava pensando, quem será que vai ouvir? O que será que eu vou falar? O que será que ela vai achar? Eu ainda tenho isso, né? E aí eu gravei e falei assim, eu não vou assistir essas aulas e seja o que Deus quiser. E aí eu comecei a receber as avaliações dos alunos e eu pontuei NPS 100 na imersão online. E eu falo que até hoje o conteúdo ele já foi gravado há 2 anos e meio. Até hoje a gente faz venda dele e as pessoas vêm para Chapecó através dele. Eles falam assim, que conteúdo incrível! Como é bom o seu conteúdo de liderança, passa rápido. A gente tem vontade de ficar assistindo. E eu falo assim, olha só, o que eu me criticava, o que talvez poderia ser um ponto desfavorável para mim, que é ser muito simples na comunicação, ele se torna o meu diferencial. E a importância da gente se conhecer, a importância da gente se colocar nesses desconfortos e a importância de você sempre seguir a sua essência, a sua intuição. Não querer fazer um personagem, não querer talvez forçar alguma coisa, porque a Gabriela é isso. Nas minhas aulas eu sou muito simples, nas minhas aulas inclusive os alunos falam que as famosas chineladas, porque eu falo diretamente, eu falo o que precisa ser dito, eu desconforto, porque eu tenho 15 anos de experiência trabalhando dentro de empresas, então eu tenho muito know-how, eu tenho muita vivência. Eu falo que eu reconheço um líder pelo jeito de andar. Porque como eu já mentorei mais de 1000 líderes dentro das empresas, eu falo que comportamento é tudo um pouco parecido, né? Então, sou muito boa em fazer perguntas. Às vezes eu faço a pergunta ali, eu já sei qual é a dor daquele líder, eu já sei por que ele não está tendo determinados resultados. Porque quanto mais você pratica, mais especialista você fica. E quanto mais especialista, mais sensível
ao outro você também se torna. É igual um técnico. Quanto mais ele lidera atletas, quanto mais ele cuida ali da performance de pessoas, mais ele consegue com velocidade corrigir o que precisa ser corrigido, pela sensibilidade que ele tem, pela experiência. Eu comecei então com as imersões de liderança. Depois eu senti que não adiantava eu treinar o líder se ele não tivesse autoconhecimento. Comecei a sentir isso muito forte. Só que qual foi o movimento que eu precisei fazer primeiro? Eu precisei ir olhar para o meu autoconhecimento. Porque apesar de ser formada em psicologia, eu sempre olhei para o comportamento e para as emoções dos outros. Eu sou uma especialista em olhar para os outros. Mas eu dedicava pouco tempo olhando para mim. E aí eu comecei a buscar imersões de autoconhecimento e inteligência emocional. E numa delas que eu fiz, que foi a Conquer, eu passei 7 dias em São Paulo numa imersão presencial de inteligência emocional. E a todo momento que eu estava sentada, e novamente, né, todas as imersões me trazem algo para o meu negócio. Tinha uma playlist, que inclusive elas estão entre as músicas do Seja Líder, da playlist do Seja Líder no Spotify. Quando eu chegava na sala de aula, era sempre a mesma playlist. E aquilo me trouxe uma memória afetiva, porque toda vez que eu vou contar das minhas imersões de inteligência emocional, eu lembro da minha primeira experiência com uma imersão de inteligência emocional. E aí, eu chegava na sala de aula, eu ouvia aquela playlist, ela me conectava já com alguns sentimentos, e naqueles 7 dias, o conteúdo que eu vi, eu falei assim, eu tô pronta para fazer a minha imersão. Porque eu sinto que sempre antes da gente lançar um produto, a gente precisa ir conhecer alguém ou algum produto que é do mesmo segmento para você, de alguma maneira, balizar, entender se, tá, isso aqui faz sentido, eu estou preparado talvez para lançar isso, como que eles fazem o acolhimento dos alunos, como que eles fazem a venda, então tudo eu estava olhando. E aí eu passei por aqueles 7 dias e eu falei assim, nossa, esse conteúdo aqui para mim, tranquilamente eu já posso aplicar. E aí eu voltei para Chapecó, eu falo assim, toda imersão que eu compro, ela se paga. Porque eu volto com um produto novo, eu volto com uma estratégia nova, eu sempre faço ela se pagar. Eu falo que o meu cartão de crédito, ele nunca tinha espaço para mais nada. Eu nunca tinha limite. Mas eu me orgulho porque ele estava sempre cheio de coisas que são os meus melhores rendimentos hoje. Eram imersões, era voo, era hotel, eram experiências fora da minha cidade, eram cursos online. Eu sempre estava comprando dos melhores e eu nunca economizei em relação a isso, mesmo não tendo na época. Porque assim, eu levo muito a sério a minha mente. Eu não vou dar ela para qualquer pessoa. E quando a gente chega num primeiro conteúdo imersivo, principalmente de inteligência emocional, você tem que imaginar que a sua mente é uma folha em branco. E que aquele professor, aquele mentor, ele vai ter a oportunidade de rabiscar essa tua folha em branco. E pode ser que saia algo muito incrível ali, ou pode ser que saia algo desastroso, se ele não souber o que ele está falando. Principalmente inteligência emocional e autoconhecimento. Por que eu levei 12 anos mais 5 de formação de psicologia para iniciar uma imersão de inteligência emocional e autoconhecimento? Porque eu sei da seriedade de toda vez que você ensina alguém que você não tem segurança ou propriedade naquilo que você está falando. Então, hoje, todo mundo que está comigo no meu conteúdo de inteligência emocional pode ter certeza que eu estou entregando muito estudo, muito teste, muita experiência. Eu levo muito a sério essa folha em branco que vocês estão colocando na minha mão e com certeza eu quero que vocês saiam dali com uma obra de arte, que vocês saiam olhando, nossa, que incrível isso. E aí o meu conteúdo de inteligência emocional, ele surgiu assim e eu falo que ele complementou muito o de liderança. E eu digo que hoje não tem como um aluno meu ir para o de liderança e não vir para o inconsciente, que é o de inteligência emocional. E porque eles se complementam. E quando eu ainda não olhava para o meu autoconhecimento, as mentorias com os líderes nas empresas, elas não evoluíam tanto porque eu olhava muito para a parte de resultados daqueles líderes. E eu falo que na minha transformação interna, no meu processo de desenvolvimento e autodesenvolvimento, eu comecei a olhar para os líderes de uma maneira mais pessoa.
Esse líder que está com crachá aqui dentro da empresa, ele é um pai, ele é um filho, ele é um marido, ele é uma esposa, ele tem crenças, ele tem medos, tem inseguranças, ele tem bloqueios, e se eu não ajudá-lo a decifrar tudo isso, a trazer para a consciência, a entender, ele não vai conseguir me apresentar melhores resultados aqui dentro. Por quê? Nossa vida pessoal reflete na nossa vida profissional. Tem muita gente insatisfeita hoje com a sua carreira, com o seu trabalho e acha que precisa mudar de empresa. E eu falo, a primeira mudança que você tem que fazer é a sua mudança interna. É você entender o porquê que você está insatisfeito naquele lugar. Porque quando você está bem com você mesmo, não é o lugar. Você pode estar aqui em Chapecó, você pode estar em São Paulo, você pode estar em Nova York, que os seus dilemas, as suas insatisfações, elas vão com você. E quando eu trago essa visão para esse líder, para esse profissional, que tudo é sobre ele, ele começa a se olhar numa perspectiva diferente e ele começa a ver a empresa de maneira diferente. Ele começa a ver as qualidades daquela empresa. Ele começa a ver que ali dentro ainda pode ser criado e desenvolvido novas ideias que antes ele não conseguia ver. E o meu terceiro produto, que é o Mentoria para Mulheres Empreendedoras, eu falo assim, ele é o meu produto que eu subo no palco e eu não vejo o tempo passar. E esse produto, ele conecta 100% com o meu propósito. Mulheres, hoje a maior parte do meu público são mulheres, elas entravam em contato comigo e elas queriam fazer uma mentoria individual. E como eu já estava numa fase do meu negócio em que eu não queria mais travar a minha agenda, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer com isso? Porque toda demanda que vem até você, recorrente, ela tá te dando uma oportunidade para você olhar para o teu negócio. E aí eu lembro que durante um mês, eu não estava divulgando nada, eu não estava falando nada, e eu acredito que umas 4 ou 5 mulheres me chamaram no direct e elas falaram assim, Gabi, eu preciso de uma mentoria, você pode me ajudar? Você faz esse trabalho? E eu falava, não posso te ajudar, eu não faço esse trabalho. Aí como eu sou muito intuitiva, eu falei assim, 1 me chamando, 2 me chamando, 3 me chamando, Gabriela, tem alguma oportunidade aí? Aí eu comecei a pensar, como que eu posso resolver essa dor do meu cliente? Como que eu posso resolver essa demanda que está chegando? Eu pensei assim, eu já sei. Eu vou fazer uma mentoria coletiva, imersiva. Eu vou reunir as mulheres que querem ter uma mentoria comigo, mas eu vou fazer num único dia. E claro que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dinheiro, fazer dinheiro. Eu pensei assim, a minha hora de mentoria com uma pessoa seria X. Eu colocando essa hora numa sala com 40 mulheres, porque eu já sonhei alto, né? Com 40 mulheres, vai dar bom. E foi assim que eu me motivei a vender a minha primeira mentoria coletiva para mulheres empreendedoras, para quem queria começar a empreender e para quem já estava. E sabe quantas vagas a gente fechou? 40. Eu lotei uma turma e aquele valor que eu iria cobrar de uma mulher, eu ganhei das 40. Então, a minha hora naquele... E mesmo assim, ó, subindo no palco, me realizando, eu falei assim, olha o valor da minha hora aqui. E aí eu pensei, como que eu vou ajudar essas mulheres? Eu peguei toda a trajetória minha e do Seja Líder, o que eu acreditava que dava certo, o que estava errado, e eu abri para elas. O valor da minha hora, quanto que eu cobrava cada treinamento, como que eu comecei, como que eu cheguei nas empresas, como que eu fui nichando, como que eu fui conquistando os meus clientes. Eu abri toda a caixa preta do Seja Líder. E na parte da tarde, de manhã eu abria toda a minha estratégia, e na parte da tarde eu promovia um networking entre elas, que isso também era muito interessante, elas saíam dali fazendo negócio entre elas. Mas o que eu fazia na parte da tarde? Eu ia para um desconforto mais profundo. Uma das dinâmicas que eu realizava nessa mentoria era dividir as mesas por faturamento, 5 mil, 10 mil, 20, 30, 50 e acima de 50. E eu falava assim, e aí eu perguntava para elas quanto estava ali dentro, não tem segredo de nada, você abre todos os teus números, as tuas dores, os teus medos, é um ambiente seguro e é para isso. Eu falava assim, você vai sentar na mesa que está coerente hoje com o teu faturamento.
E claro que no início dessas mentorias, a mesa que tinha maior público era até 5.000. E aí eu deixava elas durante 10 minutos ali naquelas mesas, conversando entre elas. A de 50 mais, tinha 2 ou 3 normalmente, tinha 5 mulheres. Eu falava assim, conversem entre vocês, porque se vocês têm o mesmo nível de faturamento, vocês vão notar que vocês têm a mesma mentalidade. Eu deixava elas conversando, sou muito observadora. O que eu notava? Na mesa de 5.000, eram muitas queixas, dores, medos. Eu tenho medo, eu não sei como fazer, eu não sei para onde ir. Na mesa de 50.000, era como eu cresço o meu negócio. Já eram outros dilemas. Era formação de time, era entrada e saída de pessoas, era como investir, talvez, numa franquia, numa filial. E aí eu trazia tudo isso para elas. E eu falo assim, vocês querem mentoria melhor do que isso? Que vocês estão aqui vivendo não só a minha estratégia, mas a estratégia de outras mulheres aqui ao redor de vocês. E eu falo que a parte mais incrível da mentoria para mulheres empreendedoras, que eu já fiz 6 edições dela, foi quando eu lancei a ideia de irmos para Paris, fazer uma imersão. Como tudo na minha vida, ideias ousadas eu torno fáceis. E aí eu sempre, desde a primeira imersão, eu falei assim, que tal a gente tomar um café e falar de negócios em Paris? Aí elas olhavam para mim, bora? Mas eu sei que ninguém acreditava. E aí foi na segunda, eu repeti, na terceira já apareceu uma aluna de francês, eu falei assim, essa coisa tá ficando séria. E aí uma das alunas que veio para a mentoria, o sonho dela era abrir uma agência de viagens, e eu falei assim, você vai me mandar um orçamento para a gente passar o Dia das Mulheres em Paris. E nós vamos realizar essa mentoria. No dia seguinte, ela me mandou, eu falei, nossa, tá super dentro, se ninguém for, eu vou sozinha. E eu consegui, a gente fez 18 vendas em 20 dias. E fomos para Paris. Eu falo assim, ir para São Paulo e ir para Paris dá o mesmo trabalho para mim. E a gente passou 7 dias em Paris. Eu falo assim que eu levei o Seja Líder para uma frequência internacional e cada vez mais eu mostro para mim mesma e para você que está aqui hoje no meu conteúdo. Não coloque barreiras nos seus sonhos e não olhe para o lado e pergunte o que as pessoas acham dos seus sonhos loucos. Porque se você olhar para o lado, a pessoa vai te responder a partir das experiências e das crenças delas. E uma das coisas que eu nunca fiz na minha vida é olhar para o lado e pedir o que você acha das minhas ideias. E o quarto produto, então Seja Líder Inconsciente, mentoria para mulheres empreendedoras. E o quarto produto, ele é um produto meu que eu falo assim, ele é um produto edição limitada. Ele não entra sempre na prateleira, que é o Pense como um Atleta. E foi uma grande sacada esse produto também, e ele mostra muito sobre a minha criatividade de criar conteúdos. Eu comecei a me envolver com o time da Chapecoense de base, através da Nívia e da Paca, que era treinadora e preparadora física, bem na época que eu estava desenvolvendo esse produto, porque eu acredito muito que a mentalidade de um líder de alta performance está totalmente relacionado com atletas. Olha um líder que entrega resultado dentro da empresa. Ele tem comportamentos muito parecidos de um atleta de alto rendimento. E eu falei assim, eu vou criar uma imersão para trazer essas pessoas para falar de produtividade e liderança, porque eu gosto muito, mas eu vou trazer algo novo. E aí, como eu estava com os contatos ali da Chapecoense, eu vou colocar os jogadores da Chapecoense entre os alunos. Então, eu sempre tinha 5 ou 6 jogadores da Chapecoense e os líderes das empresas numa mesma sala. E quando eles iam conversar sobre produtividade, liderança, alta performance, eles se davam conta que times são times, no esporte ou no corporativo. E eu falo que foi um ano em que eu fiz, eu acho que 3 ou 4 imersões do Pense como um Atleta, e foi um ano que eu me diverti muito também fazendo essa imersão, porque sempre tinha algum atleta referência como mentor, eu sempre coloquei mentores nos meus treinamentos, os alunos vinham com eles me ensinavam muito também, e eu aprendia muito. E uma das perguntas que eu fiz, e eu lembro até hoje para um dos atletas, enquanto eu estava mentorando ele era um goleiro, e ele era um dos melhores, assim, da fase. E aí eu perguntei para ele, se você não der certo no futebol, o que você vai fazer da vida?
Ele falou assim, eu nunca pensei nisso, porque eu vou dar certo no futebol. E aí eu estava mentorando um outro atleta, que ele não era um dos melhores, e às vezes ele até ficava no banco de reservas, e eu perguntei assim, o que você vai fazer se o futebol não der certo? E ele me apresentou uma outra alternativa. E foi daí que eu tirei que não existe plano B. As pessoas que melhor performam, que entregam resultados, que têm sucesso, elas não têm plano B. Elas fazem o plano A acontecer. Seja líder hoje, se eu tiver um plano B, no primeiro desafio, na primeira dificuldade, eu coloco ele de lado e eu vou para um outro lugar, porque eu tenho uma outra possibilidade. Mas hoje eu não me dou o plano B. Então, eu vou reinventar o Seja Líder, eu vou para o online, agora eu estou indo para as capitais, porque eu estou sentindo que em Chapecó já estou virando santo de casa, e que Chapecó tá pequena para mim. Então, tá na hora de eu ganhar novos desconfortos. Então, estou indo para Floripa, estou indo para São Paulo, estou indo para BH. Isso é ousadia novamente. São mais all-ins que eu estou dando na minha carreira, mas eu acredito muito no que eu entrego, então eu não vou ficar parada no conforto. Depois do meu desconforto, teve produto online. O primeiro deles foi o Seja Líder Tá1, que é a minha imersão de liderança, que eu levei para o online e que o aluno, ele sempre tem uma experiência comigo, seja no presencial ou seja no online. E ele recebia uma box na casa dele, com o bloquinho do Seja Líder, com o jogo do feedback, com uma eco bag. Isso é uma das coisas que eu sempre olhei para o meu produto, sabe? Eu quero que os alunos cheguem e eles se deparem com uma experiência. E eu acho que eu consigo colocar a playlist do ambiente, eu consigo colocar o visual, eu consigo colocar o conteúdo, a experiência de estar na minha sala. E por que o online não iria ter também? Porque eles estão comprando o Seja Líder. Então, esse foi um dos diferenciais e foi muito incrível que teve uma época que a gente fez uma promo. Não chamo de promo porque eu não gosto de falar promoção, mas foi uma fase que a gente quis dar uma oportunidade do aluno acessar o Seja Líder num valor menor. E aí a gente fez sem box. A gente deu R$ 399 de desconto sem a box. Eles não quiseram. Então eu falo que hoje as pessoas elas compram a experiência do Seja Líder. E agora teve um segundo momento em que eu tô com uma plataforma. Ela começou como uma plataforma de assinaturas, eu lancei ela em outubro. E ali dentro eu levei o meu conteúdo de inteligência emocional, que é o inconsciente. Em outubro, quando eu lancei ela, a ideia era que você se tornasse um assinante. Então, você pagava uma mensalidade de R$ 99 anual e todo o conteúdo novo que eu colocasse ali dentro, você teria acesso. E aí, como todo negócio tem aprendizados, a gente, nesses 3 meses aqui que estamos trabalhando como plataforma de assinatura, a gente viu que não funcionou muito bem. E aí, eu refiz a rota e agora a gente vai vender ele como um plano anual de conteúdo. Então, você vai comprar esse plano anual de temas específicos. Então, se você quiser o de inteligência emocional, você vai acessar a trilha do inconsciente. Se você quiser o de liderança, você vai acessar a trilha do Seja Líder. E aí sim, todo o conteúdo novo que eu atualizo ali dentro, você tem acesso pelo teu plano anual. Então, essa foi uma das mudanças. E eu falo assim, esse inconsciente na plataforma, eu precisava levar esse conteúdo para o mundo, porque ele é muito incrível. Ele faz você ver o passado, o presente e o futuro da sua vida. O passado, para você entender o que é que você precisa carregar ainda, transformar ou ressignificar. O presente, que é para que você entenda quem é você hoje, quais são suas potências, quais são seus pontos a desenvolver. E o futuro é onde você quer chegar e quem você quer ser. Então, nesse conteúdo imersivo que ele tem no presencial e no online, eu falo que você consegue navegar por esses 3 pontos. E quando eu falo que você tem que olhar o seu passado, o seu presente e o seu futuro, eu digo que nem todo mundo está preparado. E eu falo, o meu conteúdo não é para todo mundo. E isso é uma das minhas estratégias já de eu ter nichado o meu público. Esse conteúdo de autoconhecimento que eu entrego hoje, ele tem um mergulho bem profundo, ele não é raso. Então, ele vai mexer com muitas coisas suas, principalmente relacionadas às suas memórias,
a sua infância, a sua família, as suas crenças, o seu merecimento, sua prosperidade. Eu vou te ajudar você a ficar consciente. E eu falo que tu tem que ter muita coragem para se tornar consciente. E esse inconsciente, ele foi desenvolvido a partir da minha coragem de mergulhar em mim e me descobrir e me transformar uma nova Gabriela. E dói. Dói, incomoda, você tem medo, você acha que não vai dar conta, mas eu falo, a única maneira de você se transformar e ter melhores resultados em todas as áreas é através do autoconhecimento. E através desse inconsciente eu noto que o diferencial dele é o merecimento. As pessoas hoje, elas têm crenças baixíssimas relacionadas a merecimento e prosperidade. E aí, muitas vezes, elas acham que um curso de finanças, que cursos técnicos ou estratégias para você crescer na sua carreira vão bastar para você ser próspero ou mais merecedor. E eu falo, isso está tão enraizado, isso está tão profundo dentro de você, que você precisa verdadeiramente mergulhar e olhar para o ser, para a sua essência, para os seus padrões, para aí então você entender o que é merecimento. E quem é aluno meu, quem é seguidor, sabe o que essa taça significa, né? Que o meu cérebro não entende o que é real e imaginário, então eu tô tomando água com gás, mas eu posso dizer que é uma espumante, daí eu posso tomar, né? Às 10 da manhã, não tem problema. E nada impede você de comemorar todos os dias. Na minha casa, todo dia eu faço essa taça com água com gás, porque o que eu tô dizendo? Eu tô comemorando. É o meu momento, é o meu dia, é um dia de presente, é uma nova oportunidade, é uma nova fase para o Seja Líder estar aqui nesse podcast. Quanta gente está aguardando esse momento, quanta gente vai começar a me levar no carro agora, nas viagens, vai começar a me levar para a empresa, para as equipes. Eu sei da importância desse momento, eu sei da relevância e eu sei que eu já estou elevando mais ainda a minha frequência do merecimento, por entregar para vocês o que eu sei, entregar para vocês o meu conhecimento e em troca, com certeza eu vou receber muito feedback positivo de quem está acessando esse conteúdo. A minha sala, eu falo assim, não tem nada igual no Brasil. E não tem mesmo. E sabe o que é o maior diferencial dela? A minha energia lá dentro. Não tem nada que você vá achar que vai comparar. Até porque eu vou nas melhores salas do Brasil para ver como é. E aí eu volto para mim e eu falo assim, como que eu tive essas sacadas? Como que eu pensei em cada cantinho? Como que eu pensei em cada ponto dessa sala? E eu digo que hoje as pessoas, elas pegam um avião e elas atravessam o Brasil pela sala. Não, claro, por mim, mas pela sala também. E eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria ter uma sala presencial de treinamentos. E quando eu falava para as pessoas, novamente, né? Eu falava para as pessoas, eu vou ter uma sala presencial. Elas falavam assim, para quê? Para que você vai ter sala? Não precisa. Até porque se você alugar espaços, cada momento vai ser um espaço diferente. Eu falei assim, você não sabe o que tem na minha cabeça. Você não sabe qual é a sala que eu estou criando. Então, hoje a sala do Seja Líder, ela, em toda a parede, ela tem uma frase que ela vai, de alguma maneira, te inspirar. Cada cantinho você vai querer tirar uma foto e isso é uma estratégia minha de marketing, porque ali dentro você tem uns 5 painéis para você tirar foto e aí eu falo para os meus alunos, toda quinta que é TBT, vocês vão pegar uma dessas fotos, vocês vão postar e vocês vão marcar o Seja Líder. E eles fazem, porque eles gostam, a sala é muito bonita, então eles gostam de tirar foto, a foto do balanço, que é com essa frase aqui, você nasceu para amar, ter sucesso, ser feliz, não se distraia. Eu falo que essa é o cenário mais fotografado do Brasil, com certeza. Então, tudo isso eu fui pensando, porque são as minhas estratégias de tráfego. Porque toda vez que tem 40 alunos numa imersão comigo, eles estão postando para a rede deles que eles estão na minha imersão. Então, tem muitos gatilhos que faz com que eles queiram postar o meu método, o meu conteúdo. Nas minhas costas sempre tem o telão com as frases e eu falo assim, eu não tenho um conteúdo de apostila. Isso é uma das primeiras coisas que eu falo para o aluno. Tu vai chegar na minha imersão, você não vai ganhar apostila porque eu não vou te dar o GPS.
Até porque cada imersão é um conteúdo novo, porque eu vou fazendo o conteúdo de acordo com a turma que está na minha frente. E eu sempre falo, cada um tem a turma que merece. É muito incrível porque as pessoas se conectam com as dores em comum. E tem alguns que falam assim, nossa, fazia um ano que eu queria vir para o Seja Líder e não dava certo. Eu só respondo, não era o seu momento e não era a turma que você precisava. E aí, quando ele tá ali no networking da turma, ele fala assim, nossa, essa era a turma que eu merecia. Que galera incrível que tá aqui comigo. Então, além de você ter vários cenários para tirar foto, eu não tenho conteúdo de sala de aula e de livro. Nas minhas costas sempre tem frases de efeito. Primeiro seja líder e depois conquiste o cargo. Não existe crescimento na zona de conforto. E aí, a partir dessas frases, que eu já aciono gatilhos neles, eu vou desenvolvendo conteúdo. Eu conto muitas histórias de líderes das minhas mentorias, minhas histórias pessoais, histórias com o meu time, então isso conecta muito e é um diferencial. O aluno lava a louça, ou seja, líder, lava a louça, tira o lixo, limpa o chão, principalmente nas imersões de liderança que são 2 dias. Isso é um acordo que eu faço com eles e que eu falo que muda totalmente a experiência, porque a gente sai da imersão quase meia-noite, de um dia para o outro. Não tem ninguém que vá limpar a sala para gente. Então eu já comunico quando eles chegam. Responsabilidade de vocês essa sala. Tirar lixo, limpar o chão, lavar a louça. E eu falo que é isso que faz com que eu note a liderança. Porque você precisa servir. E eles acham o máximo. Eu até achei, nossa, vai ter resistência? Não tô nem aí para quem achar ruim. Até porque eu não obrigo ninguém. Se você não quiser lavar a tua louça, não tem problema. Alguém vai lavar para você, não tem problema. Mas todo mundo acaba entrando nisso e acaba virando mais um ponto de memória afetiva. Nossa, e a minha cozinha, ela tem uma janela que dá para o pôr do sol. Então, além deles lavar a louça, eles ainda têm uma vista incrível. E o momento da cozinha é o momento que eles mais se aproximam. É passar o café. Eu tinha uma máquina de café profissional e eles me falavam assim, a gente sente falta do cheirinho de café. E um dia a minha máquina estragou e eu tive que trazer a de passar. E eu falei assim, nossa, ficou tão bom esse cheirinho de café aqui. E aí eu já deleguei. Eu adoro delegar, né? Alguém vai passar o café. Quando acabar o café, outro passa. Eles adoram o fato de serem úteis no ambiente. E tem aqueles que se identificam com a vassoura, que estão sempre com a vassoura na mão, com o pão e com o pano e com o álcool. Então, isso também faz parte da experiência da nossa sala. E para te resumir como começou essa minha sacada de ter o meu espaço presencial, a minha primeira sala, eu aluguei ela em março, abril de 2020. Sabe qual era esse período? Fevereiro começou a pandemia, depois do carnaval. Todas as escolas foram para o online. Todas. Todo mundo foi criar produto digital. Todo mundo foi criar produto digital. O que a Gabriela fez? Ela alugou uma sala, sem nada, do zero. A Lia, que é minha arquiteta do meu apartamento, de todas as salas do Seja Líder, que já são 2, eu só liguei para ela e falei assim, tu dá conta de um projeto em 30 dias? Porque se eu não colocar rodar isso aqui em 30 dias, porque assim, até entregarem a sala, ia dar lá no mês de outubro. Se eu não der conta disso daqui em 30 dias, vai vir Natal e não é uma época boa para eu vender treinamento, Natal, janeiro e fevereiro. Eu preciso colocar isso aqui rodar em outubro. E ela é das minhas, né? Bora, a gente vai fazer esse projeto e nós vamos colocar tudo em 30 dias. Móveis, tudo. Foi um mês mais adrenalina da minha vida, mas eu vivi cada etapa. Eu tava todo dia lá com a vassoura na mão, com o pano, limpando, sonhando. E aí eu já ia decorando na minha mente, fui montando as almofadas, as cores, e aí ia mudando, ajustando algumas coisas, espelhos. Eu falei assim, isso aqui vai acontecer. Em meio a uma pandemia, em que todo mundo foi para o online, eu fui para uma sala presencial. E aí eu falo assim, sabe como que eu contei, principalmente para minha família? Eu só cheguei lá em casa e eu falei assim, eu tô com um contrato assinado, eu vou abrir uma sala presencial de treinamentos e não tem como voltar atrás. Ninguém sabia o que ia ser essa sala, né? Aí a minha família, ela sempre foi muito de me apoiar, não questionar, confiam. Tá bom, se você tá dizendo. Eu lembro até hoje da cena do meu pai entrando na sala, porque eu pedi para ele pintar uma parede para mim, que até o meu banheiro tinha quadrinhos. Eu falei assim, eu vou envolver meu pai na obra, para ele se sentir importante, né?
Ele chorava lá naquela sala, ele falou assim, ainda bem que você não passava nos concursos que eu te inscrevia, porque ele me matriculava nos concursos, eu ia e não passava, porque eu não queria aquilo, né? Ele chorava, e olha qual que era a minha projeção. A minha projeção era vender 20 vagas, porque era o que cabia lá naquela sala. No primeiro mês, eu gosto de falar de números. Quando eu investi nessa sala, eu tinha 40 mil. Era tudo que eu tinha. Que eu fui guardando. Eu tinha 40 mil. Eu estava entre comprar o meu apartamento ou, que na época era 43 mil a entrada do meu apartamento. Ou investir no meu negócio. Na época eu pensei assim, o que eu faço? Peguei os meus 43 mil e investi no meu negócio. Porque eu pensei, o meu negócio vai pagar meu apartamento. Em um mês, foi 3 vezes mais do que eu investi. Eu achei que eu ia colocar 20 alunos lá. Eu já lotei 3 turmas no primeiro mês. Porque eu consegui gerar nas pessoas um desejo delas quererem estar lá dentro. Então a gente fechou uma turma, depois fechou outra, e aí em novembro eu estava trabalhando, aí os meus clientes de empresas também estavam vindo para lá, então deu super certo. E aí foi ali que eu tomei a decisão de não ser mais consultora de empresas, não trabalhar mais dentro de empresas e focar somente no Seja Líder. Eu falei assim, esse negócio aqui vai dar certo. E aí eu comecei a trabalhar com agendas de treinamento e comecei a formar meu time comercial. E essas vendas eu fazia sozinha ainda, uma por um. Então eu fazia tudo. Mas eu falo assim, foi a melhor fase da minha vida, do meu negócio. E depois, 2 meses depois, eu comprei meu apartamento com muito mais tranquilidade e comprei exatamente o que eu queria, sabe? Eu sempre, eu quero que você pegue talvez esse aprendizado. O seu negócio, ele tem que fazer a sua vida acontecer, ele vai pagar a sua vida e não ao contrário. Tem pessoas que começam a faturar um pouco melhor, que começam a ganhar um pouco melhor, o que elas fazem? Elas trocam de carro. Eu sempre pensei diferente. O meu cliente, o meu treinamento, eu não vou estar dentro do meu carro, né? Eu vou pegar isso que talvez eu trocaria de carro e eu vou investir no meu negócio. E aí foi o que eu fiz 1 ano depois. Tudo que eu já tinha ali conquistado, eu reinvesti numa sala nova com capacidade para 50 alunos do zero. Eu saí daquela que estava dando certo, fui para uma nova. Então ali também já foi grande parte do meu caixa, mas eu nunca tive medo de investir. E novamente, na minha primeira imersão do ano, eu já paguei o que eu investi. Porque como eu fui para uma sala melhor, com uma estrutura melhor de som, vídeo, eu dobrei o valor dos meus treinamentos. Porque eu subi de nível e meu cliente não questiona, porque ele quer estar lá. Então, são essas estratégias que eu uso e que eu sempre ensino nas minhas mentorias. Começou a faturar mais, esse dinheiro deve voltar para o seu negócio. Você deve melhorar o seu negócio. Você deve investir em você. E aí eu sempre ia fazer mais imersões, mais cursos, porque esses cursos sempre me trazem ideias para o meu negócio. Ótima pergunta. Eu acho que todo mundo faz essa pergunta. Se você olhar hoje o Instagram do Seja Líder, eu quero que você vá lá e olhe. Você vai dar uma navegada lá. Você vai ver qual é o meu público. Eu falo que hoje já tenho a minha persona muito bem definida. Eu demorei, talvez não, foram 2 anos e meio que eu levei para definir meu público, mas eu sempre tive uma certeza. O público se conecta com o treinador. Pode ter 10 treinadores na cidade de Chapecó. O meu público é meu. Ele pode até ir lá experimentar com o João, ele pode ir lá experimentar com a Maria. O meu é meu. Porque ele se conecta com a maneira que eu falo, que eu penso, que eu discordo, que eu ensino, com os meus produtos, né? É um pouco da coerência do treinador. Então, eu fui trabalhando muito nesse sentido. E hoje eu tenho uma pessoa que ela trabalha na experiência do aluno dentro do Seja Líder. E qual que foi a minha estratégia? Eu sempre falo para elas assim, você sabe exatamente quem é a nossa persona. Os vídeos e as fotos, você vai começar a focar nessa persona. Que hoje são pessoas de 22 a 38, a maior parte do público. E mais ou menos essa é a idade, mas não significa que não venham pessoas de 50, de 60, inclusive assim, ó, tem pessoas incríveis, porque eu falo, não é a idade de RG, é a sua idade de mentalidade.
Então, eu quero que você pegue essa idade de 22 a 48, não do seu RG. Se eu perguntar quantos anos você tem, você vai me dizer assim, quarentinha. Beleza, tu pode vir pro Seja Líder. E você tem 60. É sua idade de mentalidade. Por quê? Eu comecei a fazer esse trabalho estratégico com o marketing, de posicionar quem é minha persona, porque quando eu entro, me conecto com isso. Não me conecto. Se eu não me conecto, eu nem fico aqui. E aí começou a direcionar as minhas vendas também. Por quê? Aquela pessoa que vinha, ela indicava, aquela pessoa primeiro ia lá no meu Instagram ver o que tinha lá e se conectava ou não. Então essa foi uma das primeiras estratégias. A segunda, me posicionar em relação a preço, a valor. Quando você está num valor que ele está equiparado ao de mercado, você se torna mais um. E aí, qual que foi a minha sacada? Eu quero ser a mais cara. Porque se eu sou a mais cara, eu também já vou dar uma filtrada no meu público. Eu já acabo fazendo esse filtro, porque quem vai investir aquilo, e por ser ela que vai investir, ela já vem com uma intenção diferente para o meu treinamento. Então, subir os meus valores fez com que meu comercial tivesse mais trabalho. Hoje, a nossa venda, muitas vezes, a gente fica namorando um cliente por mais de um ano. Então, vocês têm que ter noção que tudo tem um preço. O meu comercial hoje, ele fica ali, ó, ele tem paciência, ele tem amor, até que uma hora, assim, eles chegam e, bora, é teu momento, vamos, tá esperando o quê? Então, eu acho que a gente trabalha muito nesse sentido e a gente costuma falar que quando um aluno não fecha, o nosso comercial já vem, não é o momento dele, não é para ele estar aqui agora. Precisa aprender umas coisas antes. E a gente ter essa segurança e essa certeza faz com que a qualidade das turmas também sejam melhores. E sabe o que eu tenho sentido, principalmente no último ano? Com a minha sala nova, meu posicionamento novo, meus valores novos, que realmente o Seja Líder hoje não é para qualquer um. Antes, quando ele tinha um valor mais acessível, o dono da empresa pagava para aquele líder que estava ali, ó. Você vai lá com a Gabriela, se ela não der jeito para você, eu te mando embora. Aí quem que caía nas minhas salas de treinamento? Pessoas que não queriam estar ali, pessoas que eu não gostava de treinar e que eu tinha muito desconforto, porque eu desconforto as pessoas. Eu falo na lata o que precisa ser dito. E aí quando a pessoa não quer estar ali, sai falando mal do treinamento. Eu não quero, você ainda vai me falar o que eu devo fazer? E aí eu começava a me sentir muito desconfortável. Eu falei assim, cara, não é isso, não são essas pessoas que eu quero treinar. Eu não quero que o dono da empresa pague para elas estarem aqui. Eu quero que elas decidam estar. E aí eu fui ajustando. Hoje eu falo que 70% das minhas turmas é a própria pessoa que paga. E eu falo, parabéns, porque você vai sair daqui talvez com a decisão de não permanecer onde você está. E aí você não deve nada para ninguém. Investir em você mesmo, enquanto você achar caro que é investir em você, como que você vai querer retorno? Como que você vai querer que a empresa te promova? Como que você vai querer que o universo, que Deus entenda que você está pronto para crescer, se tu acha caro investir em você? E além dessa mudança do próprio líder pagar o treinamento dele, a qualidade do nível das turmas aumentou muito, porque quando eu pago para estar ali, eu quero estar ali e eu aproveito cada segundo e eu sei que vai ser um ano, muitas vezes eu parcelei em 10 vezes, é um ano que eu vou ter o Seja Líder ali todo mês a minha fatura de cartão de crédito, mas que eu vou fazer aquilo valer. E aí, sabe o que eu tenho sentido nas últimas imersões? Eu sempre faço um feedback no final e antes eles rasgavam a seda para mim, né? Gabriela, você é incrível, Gabriela, você é maravilhosa, a gente não viu o tempo passar, a maneira como você fala, como você nos ajuda. Aí agora eles ficam elogiando eles mesmos. Nossa, como eu gostei da participação de tal. Nossa, que turma massa. Nossa, eu falo assim, tá, eu tô me sentindo um pouco enciumada, porque ninguém mais elogia a mim, mas era isso que eu queria. Uma turma de nível tão elevado que não é só o treinador que é protagonista. Os colegas durante os movimentos de mesas, que você troca de mesa a cada 40 minutos numa imersão minha, tu não fica com as mesmas pessoas, porque isso é uma das coisas que eu falo assim, inclusive se tu tá vindo em casal, é um momento que eu separo os casais. Por 10 horas vocês vão ficar separados, porque você precisa viver novas experiências. E eu falo que movimentar a turma é uma das grandes estratégias da minha imersão, porque o ser humano é condicionado a chegar, sentar, se acomodar e ficar sempre no mesmo lugar com as mesmas pessoas. E a cada 40 minutos eu digo, mude de lugar e até o final dessa imersão você tem que se conectar com todos. Porque você tem que saber quem é que
deu match com você ou não, e às vezes tem até oportunidade de negócios ali dentro. Então, essas são as histórias do meu nicho de público que me ajudaram. Então, é valor, é uma estratégia de marketing, também é o meu posicionamento. Não é todo mundo que se identifica comigo e tá tudo bem. Inclusive, já tiveram alunos, principalmente mulheres, que vêm para minhas imersões e elas falam assim: eu já deixei de seguir você, eu já voltei a seguir, eu já tive muito ranço de você. Em alguns momentos eu te achava arrogante, mas hoje eu entendo. É porque tem coisas suas que eu quero ter ou que eu não consigo. Eu falo assim, porque é mulher, né? Mulher tem muito isso da projeção. Eu falo assim, tá tudo bem. Importante que tu tá aqui hoje. Mas eu já ouvi vários feedbacks de mulheres, principalmente mulheres, que deixaram de me seguir. Porque eu tenho o meu posicionamento. Então, não querer agradar, eu acho que o autoconhecimento te traz muito. Gabi, e quais são os grandes aprendizados à frente de um negócio? Vou resumir esse, porque a gente já está indo para a reta final e você vai ter que vir comigo para os próximos episódios. O primeiro deles, se você quer crescer, você não pode querer ser sozinho. E aí você vai precisar de pessoas, e aí o nível das suas contratações também ele vai ter que ser muito refinado. E eu falo que no início você falha nisso, porque você ainda não sabe o que você espera das pessoas. Então, conforme você vai crescendo o seu negócio, você vai começando a ter mais clareza do que é que você precisa delas, para que as contratações sejam mais assertivas. E isso também está totalmente relacionado ao nosso merecimento e ao nosso inconsciente, porque às vezes a gente aceita pouco. A gente aceita pouco das pessoas, a gente tem dificuldade de delegar, de confiar, e hoje a cultura do Seja Líder, eu vou gravar um episódio falando só sobre isso. Ela é muito de autorresponsabilidade. Eu não sou um líder que cobro, que fico no pé, então eu preciso de pessoas que façam. E essa pessoa com esse comportamento, ela é rara hoje em dia. E muitas vezes ela é dona do próprio negócio. Então, como é que ela vai vir para o meu negócio tendo uma mentalidade de dona do próprio negócio? E outro aprendizado que eu tenho é você dormir uma noite antes de tomar decisões. Porque a vida do empreendedor, a vida de quem está à frente de um negócio, é decisão difícil todo dia. É você alugar uma sala, é você reinventar um produto, é você ir para uma capital, é você demitir alguém, é você ampliar time, é você mudar uma área. Todo dia tem uma decisão difícil para você tomar. Só que muitas dessas decisões você não pode tomar no impulso. Porque empresários realizadores, eles tomam muitas decisões na emoção. E isso eu aprendi ao longo do tempo. Eu vou dormir uma noite e se amanhã eu continuar com essa sensação, com essa intuição, eu tomo essa decisão. E não ter medo das decisões difíceis. E o terceiro grande aprendizado que eu trago é não espere e não queira carregar todo mundo com você. Porque logo que você começa, e eu tenho muito esse perfil, logo que eu comecei o meu negócio, a gente quer ajudar muita gente, a gente quer dar chance para muita gente. No meu palco também eu coloquei alguns mentores, e aí depois você vai ver, cara, não sei, e aí às vezes tu deixa de fazer, mas tudo é experimento. Eu falo muito pro meu time assim, ó, hoje os maiores aprendizados do Seja Líder, eles foram baseados em falhas. As falhas nos ensinaram muito. E eu tô trazendo muito isso para mim. Eu era muito coração quando envolvia pessoas e meu negócio. E hoje eu tô ficando um pouco, como que eu posso dizer? Posso usar uma palavra? Eu ia usar uma palavra um pouco pior, eu não ia usar razão. Mas é bem filha da... Eu tô sendo mais assim, pensando mais em mim, entendeu? Coloca o pi aí. Porque, cara, você tem que pensar em você. Se eu fico pensando nas pessoas, eu não penso na minha empresa e eu não penso em mim e no que é bom pra mim. Então, às vezes, eu tenho que tirar até meu coração. E isso eu ensinava os líderes. Eu falava assim, tira teu coração antes de uma mentoria, de um feedback, coloca dentro da gaveta. E vai pra aquela mentoria. Porque se tu leva teu coração, tu olha pra pessoa, e aí tu esquece do teu negócio. Então, hoje, eu falo assim, o aprendizado atual. Me perguntar, isso faz sentido pra mim? Eu tô a fim de fazer isso? E eu tô cada vez mais solitária. Cada vez mais. Vocês viram que eu não tenho sonhos pequenos? Que eu não penso pequeno.
que eu já, desde que intuitivamente esse nome Seja Líder chegou até mim, eu já penso nele como um nome grande, que eu tenho certeza que um dia algum investidor vai querer olhar para esse nome. Atualmente, o meu próximo passo é crescer o Seja Líder em termos de expansão. Então, como eu mencionei, eu estou indo levar as minhas imersões presenciais para as capitais. Floripa, a gente já tem data, BH a gente define nos próximos dias e São Paulo a gente já tem data. E isso é tudo até maio, então no primeiro semestre. Eu vou fazer essas experiências, com certeza eu vou aprender com elas, e no segundo semestre eu tenho um alvo, que é Fortaleza. Eu tenho certeza que eu já mereço entrar Fortaleza e Brasília, que são esses dois. E aí sim você vai me perguntar, como que eu faço a abertura de mercado lá? Eu tô descobrindo. Eu não sei, eu vou te contar logo. Tô confiando já no meu público. E assim, ó, se eu ficar pensando no como, eu não faço nada e você também não vai fazer nada. Então o que eu faço? Divulguei as vagas, tornei público, dei minha cara a tapa e isso vai dar certo. Nem que eu tenha que mandar figurantes lá, mas isso vai dar certo, tá? Eu não volto mais atrás. Ai, cada vez mais eu quero vocês comigo na minha plataforma. Vem para minha plataforma. Não é mais assinatura, mas compra o plano anual. Porque assim, você pode abrir assim, ó, num telão com a sua equipe de manhã para uma reunião, você pode ver em casa com a família. Desenvolvimento. Quanto mais você entender que você investe nisso, mais retorno você terá. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro episódio. Tem muito da minha história, trajetória do Seja Líder, que eu sei que vocês querem saber isso. E eu tô muito feliz. É o primeiro. Eu já tô com essa sensação, né? Será que eu entreguei tudo? Será que eu falei tudo? Mas eu quero feedback de vocês depois. Eu quero que vocês compartilhem. Tá no carro, compartilha. Tá ouvindo em casa, compartilha. Porque agora você tem o Pod Seja Líder, onde sempre terão conversas interessantes sobre liderança, autoconhecimento e empreendedorismo.